Olá pessoal, sou César, o seu professor, e estamos iniciando mais uma aula de Word 2019. E qual é o objetivo para a aula de hoje? O nosso objetivo é aprender a proteger o documento contra alteração, ou seja, deixar o documento somente como leitura. Imagine a seguinte situação: você trabalha numa empresa, você criou um documento muito importante. Só que esse documento você vai permitir que outras pessoas possam abrir e possam ler seu conteúdo. Você só não vai permitir que essas pessoas possam alterar o documento. Para isso, você pode proteger o documento contra alteração, ou seja, ficará somente como leitura. Esse é um fator que ocorre bastante nas empresas. Então vamos aprender como proteger um documento contra alteração. Primeiro vamos colocar aqui um título para o nosso texto. Vou colocar aqui: proteger documento contra alteração. Vou apertar a tecla Enter. Agora eu quero um texto aqui embaixo, mas eu não quero perder tempo digitando um texto. Nós já aprendemos em aulas anteriores, você pode procurar nos vídeos anteriores, que nós aprendemos uma função chamada range. Essa função chamada range, o que ela faz? Ela cria um texto automático para que você não perca tempo digitando. Então, como é que eu uso? Vou colocar aqui o sinal de igual e vou escrever range. Abro parênteses. Agora eu tenho dois argumentos, dois parâmetros para colocar nessa função. O primeiro é o informar quantos parágrafos que eu quero. Então, eu vou colocar 3, vírgula. E agora, quantas frases eu quero dentro de cada parágrafo? 2. Fechar parênteses. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a função range para quê? Para criar um texto com 3 parágrafos e 2 frases dentro de cada parágrafo. Aperto a tecla Enter e olha só, ele já criou aqui o meu texto e eu não perdi tempo digitando. Então, essa função range, ela é muito importante quando você quer praticar no Word, mas não quer perder tempo digitando. Então, vamos verificar aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. E cada parágrafo tem 2 frases dentro. Bom, antes de aprender a proteger o documento contra alteração, para não perder a prática, vamos fazer uma pequena formatação aqui no documento. Eu vou selecionar o título. Como é que eu posso selecionar o título? Eu posso vir no meio da palavra proteger, não precisa ser no começo. No meio da palavra proteger, mantenho o ponteiro do mouse pressionado e arrasto para a direita. Pronto. Outro modo é aqui na margem. Quando a ponta da seta apontar para o título, você dá um clique. Seleciona toda a linha. Vamos então aqui no grupo fonte colocar negrito. Vamos colocar tamanho 14. Vamos colocar aqui uma cor da fonte. Vou colocar uma cor da fonte azul. E eu também quero pegar esse título todo, colocar todo ele com letras maiúsculas. Eu escrevi com as iniciais maiúsculas, mas eu quero todo o título com letras maiúsculas. Como é que eu faço isso? Aqui no grupo fonte eu tenho este botão aqui, ó, que é o botão maiúsculas e minúsculas. Clico nele e marco, ó, maiúsculas. Cliquei na opção maiúsculas, ficou tudo maiúscula. Agora aqui no grupo parágrafo nós vamos centralizar. Clicar no botão centralizar e aqui no botão de bordas vou clicar e vou colocar uma borda inferior, que é uma linha abaixo. Pronto. Mais uma coisa que nós temos que fazer aqui, repare, esses parágrafos eles estão alinhados na margem esquerda, mas estão todos desalinhados na margem direita. Então também queremos alinhar na margem direita. Eu quero que o texto fique alinhado na margem esquerda e na margem direita. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no primeiro parágrafo, venho aqui pela margem mesmo. Na primeira linha, a seta apontando para a primeira linha do primeiro parágrafo, mantenho pressionado e vou descendo. Selecionei todos os parágrafos. Aqui no grupo parágrafo, eu tenho este botão aqui, ó, que é o botão justificar. O botão justificar, ele alinha o texto na margem esquerda e alinha o texto na margem direita. Cliquei. E pronto, olha só, já está alinhado na margem esquerda e já está alinhado na margem direita. Então já temos aqui um texto. O que nós vamos fazer agora?
que é o objetivo da nossa aula realmente, é proteger o documento contra alteração. Imaginem que esse aqui é um documento muito importante da empresa, você salvou esse documento e você não quer que outras pessoas possam alterar. Você vai permitir que outras pessoas possam abrir esse documento, mas não vai permitir que as pessoas possam alterar. Como é que eu faço isso? É muito simples. Eu vou lá em cima na guia revisão. Lembra, nós temos aqui a faixa de opções e aqui a guia revisão. Vou dar um clique na guia revisão e aqui no grupo proteger eu tenho esse botão, ó, restringir edição. Então, clico na guia revisão e clico no botão restringir edição. Cliquei, apareceu esse painel aqui na direita. Nesse painel tem essa segunda opção que é restrições de edição. Eu vou marcar esta caixa aqui, ó. O que está escrito nela? Permitir apenas este tipo de edição do documento. Então, vou clicar nessa caixa e ficou marcado isso aqui, ó, sem alteração, somente leitura. Quer dizer que a pessoa só vai poder ler. Mas para que ela realmente fique protegido, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó, sim aplicar a proteção. Então, clico em sim aplicar a proteção, aparece essa janela aqui de nome aplicar a proteção. O que eu tenho que fazer aqui? Colocar uma senha para a proteção. Então, digite a nova senha. Vou colocar, por exemplo, XPT467. Ele pede aqui, digite a senha novamente para confirmar. XPT467. Vou clicar no botão OK. Vou fechar aqui, ó, esse painel. E olha só, a maioria das opções aqui ficaram desabilitadas. Vou tentar, por exemplo, escrever. Vou clicar aqui embaixo, ó, vou escrever, ó. Tentei escrever, ó, não consigo. Vou fechar. Aí quando eu tento aqui, ó, escrever, ele abre o painel aqui, eu fecho. Então eu não consegui escrever. Se eu tentar selecionar, ó, selecionei essa parte do texto, vou apertar a tecla Delete no teclado para apagar. Não estou conseguindo, estou apertando a tecla Delete e não acontece nada. Vou selecionar o título, ó. Selecionei o título, vou lá na guia, página inicial e olha só, tudo desabilitado. Não consigo colocar negrito, itálico, sublinhado, não consigo fazer nada aqui, botar cor, porque está tudo protegido. Então, esse documento outras pessoas poderão abrir, mas não poderão alterar. Como é que eu faço para desproteger? Se eu quero alterar, para desproteger o documento, você tem que saber a senha. Então, como é que eu desprotejo? É muito simples, são os mesmos passos. Eu vou lá na guia revisão, clico na guia revisão e vou clicar no botão restringir edição. Apareceu aquele painel, agora eu venho aqui embaixo, ó, parar proteção. Aí o que ele pede aqui, ó, abriu essa janelinha, ele pede a senha para desproteger. Qual era a senha? XPT467. Vou dar um OK, vou fechar o painel. Agora, se eu selecionar o título, por exemplo, eu posso vir aqui na guia página inicial, já está tudo habilitado. Eu vou mudar a cor, vou clicar aqui e colocar um vermelho, já está funcionando. Se eu clicar aqui embaixo, eu posso escrever, ó, já funciona. Então, está desprotegido. Então, você viu que foi bem fácil proteger um documento contra alteração. Todo mundo pode abrir, mas não podem alterar. Então, esse é um fator que ocorre bastante nas empresas. Desse modo, então, chegamos ao fim desta aula. Espero que tenha gostado e entendido o que foi ensinado. E como eu sempre digo, procure praticar, não apenas assista essa aula, faça tudo o que eu fiz aqui. Praticando, você vai aprender muito mais rápido. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.